Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras mais ou menos quentes de Presidente Prudente do Rio de São Paulo. E você já dançou o Vira-Vira? Hoje a gente vai falar sobre esse disco aqui do Mamonas Assassinas que fez aniversário alguns dias atrás. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, gente, tudo bem com vocês? Olha só, esse disco do Mamonas Assassinas, que tá aqui na minha mão, o único disco lançado por essa galera, que foi lançado no dia 23 de junho, há 29 anos atrás, fez aniversário. Olha que bacana. Há muito tempo atrás, em 2020, quando esse disco fez 25 anos, eu fiz um texto no meu blog. 2 anos depois, eu gravei um podcast daquele só de áudio, mas eu nunca conversei aqui no canal sobre esse disco. Cara, eu gosto muito desse disco. Eu acho que foi um fenômeno, né? Daqui a pouco eu vou falar os números dele, e foi um fenômeno incrível. E o Mamonas Assassinas foi uma banda que surgiu e pegou todo mundo de assalto. Eu tava olhando, até semana eu ouvi o disco novamente, e não é um disco datado, não é um disco que você ouve e pensa, pô, década de 90, década de 90, década de 90. Não, você não pensa nisso. Você ouve um disco bem gravado, um disco bem produzido, um disco que tem talento, os músicos possuem talento. A gente tem muita banda hoje, banda e artista que é construído, né, por empresários, que é construído por entidades, e você vê ali que é meio questionável, né, o talento, é meio questionável a criatividade das músicas, mas o Mamonas Assassinas, embora eu tenha certeza que foi um grande golpe de marketing, foi um grande golpe de publicidade, foi uma coisa planejada, construída, colocada no mercado para hoje, né? Hoje o termo seria viralizar. Porém, as músicas eram legais, as músicas eram bem gravadas, as músicas eram bem produzidas, e você percebia que os membros da banda tinham talento, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Mamonas Assassinas foi antes do disco ser lançado, que eles foram numa entrevista no Jô Soares. Tava lá, eu gostava muito de assistir o Jô Soares 11h30, ficava acordado pra assistir sempre, né, década de 90, e de repente aparece essa banda lá, com todo mundo vestido de Chapolin Colorado, todo mundo de vermelho. Eles sentam lá, dão entrevista e eu, pô, cara, quem são esses caras, né? Que maluquices são esses caras? E eles não tinham nem lançado o disco ainda. O disco ia ser lançado algum tempo depois. E lá na hora eles apresentaram, né, o Vira-Vira, que é a segunda música do CD. Eles apresentaram o Vira-Vira, eu pensei, cara, engraçado, né? Uma zona, uma bagunça. Achei muito engraçado. Algumas semanas depois eu comprei a edição da revista Rock Brigade, né? Era a revista de rock que eu comprava todo mês. E lá tinha uma avaliação desse disco aqui, do Mamonas Assassinas. E, pra minha surpresa, o redator da revista, né, deu nota 8 pro disco, né? De 0 a 10, ele deu nota 8. Falei, cara, uma revista especializada em heavy metal deu nota 8 pra esses caras. Pô, eu tenho que dar uma olhada nisso daí, eu tenho que ouvir o disco desses caras, vamos comprar o disco desses caras. Na época eu comprei o vinil, né? Era o mais acessível. E recentemente, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu achei esse CD aqui, essa versão em CD do disco deles para comprar. Né? Tá vendo aqui atrás a foto dos palhaços, né? Olha que bacana. Isso é muito bom. Eu acho que é uma sátira aos diversos tipos de estilos musicais, coisas bregas, coisas pop, piada com gay, piada com nordestino, piada com português. Cara, o Mamonas Assassinas é uma criação da década de 90. Se você não viveu a década de 90, se você não era adolescente na década de 90, se você nasceu na década de 90, você não vai saber do que eu tô falando. Mas se você viveu a década de 90, você vai saber que o Mamonas Assassinas, ele é uma cria daquela época. Eu acho que a sociedade passa por ciclos, né? Olha, hoje estamos passando por um ciclo extremamente conservador e vai ter uma hora que todo mundo vai encher o saco desse conservadorismo, vai chutar o pau da barraca e vai virar uma zona, como foi o final da década de 80 e a década de 90, que a gente vinha
daquela época, né, bem conservadora, da década de 70. Isso aconteceu antes nos Estados Unidos, né, na década de 60, 70, o pessoal já estava chutando o pau da barraca. Mas a gente aqui estava na ditadura militar e a gente chutou o pau da barraca a partir da década de 80, onde tudo podia, cara. Tudo era possível, por mais absurdo que fosse, poderia acontecer. E o Mamonas Assassinas é uma cria dessa época. Porque tudo podia, tudo era possível, tudo você poderia utilizar para fazer música. Para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, eu acho que... Tá vendo essa capa aqui do Mamonas Assassinas? Eles debaixo de um peito gigante, um peito feminino gigante. Eu já vi gente postando a foto desse disco em matéria de jornal, na internet, e colocando uma tarja na frente desse selo. Ou seja, nem essa capa hoje sobreviveria na mídia, sobreviveria nas redes sociais. É perigoso eu postar isso daqui, o Facebook me dá gancho. Né? Ó, você tá postando nudez. Não, cara, é a capa do Mamonas Assassinas, o disco do Mamonas Assassinas da década de 90. Então hoje é perigoso dar esse problema. Na época, fez muito sucesso. Muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar alguns dados aqui que estão disponíveis na Wikipedia, né? Segundo a Wikipedia, o álbum é o 9º álbum mais vendido de todos os tempos no Brasil, entre artistas nacionais, e o 3º álbum mais vendido nos anos 90. O álbum quebrou vários recordes nunca antes vistos no país e continua até hoje como o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos no Brasil, bem como o álbum mais vendido em um único dia no país, vendendo 25 mil cópias em apenas 12 horas. Em menos de 100 dias, o álbum vendeu 1 milhão de cópias, dobrando esse número em dezembro de 1995, com 2 milhões de cópias vendidas em apenas 6 meses. A banda dominou as estações de rádio brasileiras, recebeu elogios em geral, tornando-se lendas da história da música brasileira. Cara, isso é dados que estão na Wikipedia. Olha, se em 1995 os caras venderam 2 milhões, quanto que deve estar hoje? Porque eu não comprei isso aqui em 95, eu não comprei isso aqui na época do lançamento, eu comprei depois, 10 anos depois eu comprei esse CD. Se você procurar, ainda tem esse CD pra comprar, cara, por aí. Você acha novo ele ainda. Quanto que isso vendeu de vinil? Quanto que isso tá vendendo de CD até hoje? Isso vendeu muito, muito mesmo. Qual foi o problema? Por que vendeu tanto? Porque eles não saíam da mídia. Eles não saíam dos programas de televisão. E hoje, cara, acho que a molecada de hoje tem esse problema para entender isso. Mas naquela época, como eu já falei, num vídeo que eu fiz aqui sobre coletâneas pop, na década de 90, você só conhecia a música pela TV. O Fantástico, na Globo. Todos os grandes videoclipes dos grandes músicos estreavam no Fantástico. A gente conhecia a música nos programas de auditório da TV e depois nas rádios FM. Não tinha essa bolha que tem hoje. Hoje tem bolha, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo muito recentemente que existe uma cantora de country chamada Ana Castela. E eu descobri porque eu editei um vídeo aqui de um podcast e o Banco Sicredi é patrocinador desse podcast. E a Ana Castela é a garota propaganda deles. Eu falei, quem é essa mulher? Eles, como assim você não conhece? Não, não conheço. Cara, não é minha bolha. Eu escolho a bolha que eu quero participar. Eu escolho que músicas eu quero conhecer. Naquela época, não. Todo mundo só tinha um ponto de conhecimento de música. TV e rádio. É isso. Então todo mundo conhecia. E esses caras não saíam da TV. Aliás, acho que esse foi o grande pecado deles. Porque eles foram apropriar... Os meios de comunicação, principalmente os programas de auditório do SBT, se apropriaram desses caras. E eles estavam lá todo domingo, todo domingo, todo domingo. E cada domingo a participação deles era maior nesses programas. Então começou com eles indo lá e cantando uma música, aí começou com eles indo lá e começando a participar de brincadeira e tal. Quando você via, os caras estavam há 2 horas e meia no ar, cantaram várias músicas, e cada vez que eles iam nesses programas de auditório, eles estavam mais loucos, eles estavam mais aloprados, eles estavam mais malucos. Então, eu acho que essa superdisposição um dia ia acabar com eles. Né? Ia chegar um momento que ninguém mais ia querer saber desses caras, e eu acho muito difícil que um segundo disco fosse tão criativo quanto o primeiro. Porém, a gente não chegou a saber disso porque eles morreram, né? 8 meses depois de lançar o álbum, eles morreram num acidente aéreo muito conhecido, todo mundo sabe disso.
que é uma pena, né? Eles poderiam ter lançado aí mais 2, 3 discos, né? Nunca se sabe. Por que eu digo nunca se sabe? Porque um outro fenômeno muito forte que teve foi o RPM, né? O primeiro disco deles de estúdio e o segundo disco que foi um ao vivo chamado Rádio Pirata ao Vivo, que foi também um fenômeno. Pô, e você conhece alguma música do RPM depois desses 2 discos? Não. A banda tá aí, lançaram um monte de disco depois, mas ninguém lembra. Talvez esse também teria sido o futuro dos Mamonas Assassinas. Quais são os destaques desse disco? Cara, tem tudo. Muitos. Eu gosto muito do Vira-Vira, Pelados em Santos, Jumento Celestino, quem aí é do Nordeste tá sendo zoado nessa música. Sabão Cracrá. Se vocês imaginam o Sabão Cracrá tocando hoje em algum lugar? Então, né? A gente tem Uma Arlinda Mulher, Cabeça de Bagre 2, Mundo Animal, Robocop Gay. Cara, Robocop Gay tocava em toda festa que eu ia fotografar. Toda. Principalmente em baile gay. Baile gay tinha que ter Robocop Gay. Até hoje, hein? Se brincar, até hoje tá tocando. Robocop Gay, Boys Don't Cry, Débil Mental, Sábado de Sol, Comprei um Caminhão. Né? Quem não conhece essa música? E lá vem o Alemão, que é uma zoação com pagode. Olha só, até pagode. Os caras zoaram com pagode, os caras zoaram com música brega, os caras zoaram com rock, os caras zoaram com tudo nesse disco. Puta criatividade, né? Eu acho assim que é um disco muito bacana, é um dos grandes discos da música brasileira. Claro que você dizer pra mim, é o 9º disco mais vendido, mas se você pegar o disco mais vendido, é um disco do Padre Marcelo Rossi. Então você. E ali na lista tem um monte de música, tem um monte de disco da Xuxa, tem uns 2 ou 3 discos do Leandro Leonardo. Então ser o disco mais vendido no mercado nacional não quer dizer muita coisa sobre sua qualidade. Mas esse disco é muito bom, esse disco é muito bacana. Olha, o encarte desse CD é completo, ele é bem grosso, tem todas as letras, tem foto da banda. Cara, é um disco que vale a pena. 2 observações. Na época, em 95, em 6 meses, vendeu 2 milhões de cópias. No Brasil. Aí você fala, 2 milhões de cópias? Quantas pessoas tem no Brasil? Mas só pra pensar, na década de 90, um álbum do Iron Maiden vendia 2 milhões de cópias mundialmente. E os caras venderam 2 milhões de cópias em 6 meses no Brasil. Só no Brasil. E isso não tem ideia de quanto isso tá hoje. E uma coisa incrível da época, cara, que o Mamonas Assassinas era uma banda que as crianças gostavam. Cara, era vendido pra criança. Isso aqui. Você ia no show dos caras, teve show aqui na cidade. Você ia no show dos caras, só tinha criança. Muita criança. Adulto, tinha. Mas tinha muita criança. Então coisas como Robocop Gay era pra criança. Vira-Vira, que é uma história de uma suruba. É pra criança. Cara, Pelados em Santos pra criança. Cara, é muita loucura isso daqui. Mas vale a pena ter na coleção. Eu acho que é um disco muito bacana, eu acho que é um disco divertido. É um disco que até hoje eu coloco aqui, eu ouço ele da primeira à última música. E é um disco com uma qualidade muito bacana. Bem, gente, eu só queria deixar aqui esse testemunho sobre esse disco, que foi importante na década de 90 para muita gente, importante para a indústria de música nacional na década de 90, e uma banda que, infelizmente, morreu cedo, todo mundo morreu cedo, num acidente de avião, e nos deixou, e quem sabe a gente poderia ter tido aí mais 1 ou 2 discos extremamente bacanas, extremamente legais, porque essa galera tinha muito talento. Gente, a gente se encontra semana que vem em mais um vídeo aqui no canal.